Romanos capítulo 1, versículo 16, assim está escrito: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ao som de 3, vamos todos nós? 1, 2, 3. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aleluia! Tome o seu assento, glorificando a Deus. Sou grato ao Senhor por esta noite, por este convite, mais uma vez. Todas as vezes que nós recebemos o convite de ministrar a palavra do Senhor, nós tememos por dentro e trememos por fora, né? Assim está o meu coração nesta noite, mas eu acredito no Espírito Santo. Eu acredito no Espírito Santo, que Ele nos capacita e que Ele fala conosco. O Espírito Santo é poderoso. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, o texto diz que não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, a palavra Evangelho significa boas novas. A palavra Evangelho significa boas notícias. O Evangelho é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. O Evangelho é uma pessoa, e esta pessoa é Jesus Cristo. Então eu tenho uma boa notícia para te dar nesta noite. Já que Evangelho significa boas novas, eu tenho uma boa notícia para te dar. Jesus te ama. Jesus te ama, e pelo seu muitíssimo amor, Ele nos deu o privilégio de podermos morar na eternidade. Irmãos, para entendermos um pouco desta palavra, se eu pudesse estabelecer aqui um subtema em cima deste tema que os jovens escolheram, eu acredito em Jesus Cristo, um subtema que estava no meu coração quando eu estava meditando essa palavra, e eu perguntei para mim mesmo: o que o pecado fez comigo? O que o pecado fez comigo? E o que Cristo fez por mim? O que o pecado fez com a minha alma? E o que o Evangelho fez na minha vida? Para nós entendermos isso, voltamos ao livro do Gênesis e vemos que Deus, pela sua poderosa palavra, Ele dá existência àquilo que não existe. Ele começa a criar todas as coisas, os céus, a terra, os mares, fazer separação do firmamento, das águas, a porção seca. Deus vai dando existência a tudo pelo poder da sua palavra, porque Ele é poderoso. Em Gênesis 1:26 vai dizer que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Nós não fomos seres criados como toda criatura, nós fomos seres gerados por Deus. Aquilo que é gerado é tratado com muito carinho. Já observou uma mulher na gestação? Ela cuida. Pelo motivo dela saber que ela está grávida, ela já ama o filho que está no ventre. E assim era nós. Deus nos amou quando começou a nos formar. Ele nos fez com a sua imagem e a sua semelhança. As coisas mais esperadas de Deus, a criatura mais esperada de Deus. Deus criou tudo para preparar, Deus criou o mundo para esperar o ser humano, a obra mais prima, a obra mais excelente que Ele ia criar. E Ele cria o ser humano, a sua imagem e semelhança. E a Bíblia vai dizer que Ele assoprou em nossas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Deus nos fez também para um propósito. Deus fez Adão para cultivar a terra. Todos os animais foram dados nomes a eles através de Adão. Então Adão cultivava a terra. Mas Deus também não fez o homem só para esse propósito de cultivar a terra. Mas Deus fez o homem para um relacionamento. Deus fez o homem para uma comunhão profunda e íntima, como de pai e filho. Ele fez o homem para que tivesse relacionamento com Ele. E a Bíblia vai dizer que ao cair da tarde, Deus descia no jardim e se relacionava face a face com o homem. Adão via Deus face a face e conversava com Deus. Era um relacionamento íntimo, era um relacionamento puro, era um relacionamento de Deus conversando com o homem e o homem conversando com Deus face a face. Mas havia algumas restrições para o ser humano. Ele poderia comer de tudo, mesmo da árvore que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal.
E nós vemos, irmãos, que o texto mais triste da Bíblia, Gênesis capítulo 3, a partir do verso 6 em diante, que vai dizer que quando o homem peca contra Deus, quando o homem pecou contra o Senhor disse: no dia que pecares, certamente morrerás. E esta morte não era uma morte física, mas era uma morte espiritual. Eu estava vindo, e é muito lindo o Espírito Santo, porque até nos erros o Espírito Santo fala conosco. Perguntei para o presbítero Henrique, aquela coreografia dos jovens aqui na frente, foi um erro proposital ou foi um erro que aconteceu que não era para acontecer? Ele disse: não, houve um erro. Eu falei: Espírito Santo, obrigado, porque até nos erros o Senhor fala comigo. Eu estava ali no fundo, e quando aconteceu o primeiro erro, aconteceu o segundo erro, aconteceu o terceiro erro, o Espírito Santo falou comigo: eu não desisto de você. Eu não desisto de você. Até nos erros o Espírito Santo fala conosco. E vindo de Uata para cá, chega ali em Micabe e tem uma ponte grande, e o mar passa embaixo da ponte, e não tem como atravessar para o outro lado se não passar por a ponte. E o Espírito Santo ministrando no meu coração: está vendo essa ponte? Essa ponte foi aquilo que o homem perdeu no jardim, o relacionamento. Havia um abismo entre Okazaki e Uata, porque uma ponte liga as duas cidades para que nós pudéssemos voltar para casa. Eu vim para Okazaki, mas nesta vida uma ponte caiu, e eu preciso depois do culto voltar para Iwata, para minha casa, mas a ponte está quebrada, e não tem como voltar para casa, porque o mar está ali. E eu estava vindo, o Espírito Santo falou assim: foi isso que aconteceu no Jardim do Éden. Rompeu-se o relacionamento, rompeu-se a comunhão entre Deus e o homem. E nós vamos ver, irmãos, que a queda, ela gerou muitas consequências. E a primeira consequência que a queda gerou foi, ela provocou um abismo espiritual. E o abismo espiritual é o abismo que separou o homem de Deus, separou o relacionamento entre o homem e Deus, a amizade profunda que Adão tinha com Deus, a intimidade, o relacionamento. Isso foi perdido no jardim, porque um Deus santo e bendito, ele não se relaciona com um homem pecador. Por isso houve um abismo entre eles. Não somente um abismo espiritual, mas houve também um abismo social. O homem não deixou de ter comunhão somente com Deus, mas o homem começou ele reprova até o seu próprio ser humano que está junto com ele, próximo. A queda gerou um abismo com Deus e gerou também um abismo com o próximo. Não existe mais amor entre os homens. Hoje um homem ele mata sem pensar. O pecado gerou isso na vida do ser humano. O pecado também não gerou só um abismo espiritual, não somente um abismo social, mas provocou também um abismo psicológico. O pecado gerou um abismo psicológico, e esse abismo psicológico fala sobre as pressões psicológicas, fala sobre a depressão, fala sobre as crises, o descontrole emocional. O homem não tem mais domínio sobre ele. O pecado também gerou um abismo ecológico. Não foi só um abismo com Deus, não foi só um abismo com o próximo, não foi só um abismo psicológico, mas também um abismo psicológico, mas um abismo ecológico. O homem foi feito para cuidar da terra. Hoje o homem mata a natureza. Hoje o homem ele é depredador da natureza, e ele não adora mais a Deus, como na Índia, várias e várias deuses com simbolismo de animais, da natureza. Então nós vemos que o pecado gerou muitas consequências na vida do ser humano. O pecado também entrou no mundo e trouxe com ele a morte. Efésios capítulo 2, versículo 5 vai dizer: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. O pecado me matou espiritualmente. O pecado destruiu a amizade que eu tinha com Deus. O pecado destruiu a amizade com os homens. O pecado destruiu a paz comigo mesmo. E o pecado destruiu a minha amizade com a natureza. O pecado também gerou maldades no coração do ser humano. Gênesis capítulo 6, versículo 5 vai dizer: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. O pecado foi gerando muitas consequências na vida do ser humano.
O pecado gerou também em nós uma condição de não mais amigos de Deus, mas de inimigos de Deus. E isso está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados pela morte de seu filho. Mas a parte já disso, mas nós sendo inimigos, ou seja, éramos inimigos de Deus. O pecado também gerou em nós a ira, a raiva. Em Efésios capítulo 2, versículo 3 vai dizer assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros homens. Olha só o pecado, o que ele provocou na nossa vida. Olha o que o pecado fez conosco. O pecado nos distanciou de Deus, o pecado nos distanciou do próximo, o pecado tirou a paz que existia no nosso coração, o pecado nos distanciou da natureza, o pecado acabou com a vida do ser humano. Mas foi nessa condição que Deus não te abandonou. Foi nessa condição que o ofendido busca reconciliação. Não foi Deus que fez algo de errado para Adão, mas foi Adão que fez algo de errado para Deus. Não foi Deus quem ofendeu, mas foi o homem que ofendeu a Deus. E pela lei, pelos nossos pensamentos, pela nossa mente, se nós cometemos alguma coisa com alguém, a nossa mente nos avisa: vai pedir perdão. O Espírito Santo nos conduz a pedir perdão. Mas nessa ocasião, o homem não busca perdão. O homem não busca reconciliação. O homem não busca comunhão. Mas é o ofendido. É Deus que, vendo que o homem, mesmo ele pecando, mesmo ele errando, e mesmo ele não querendo reconciliação, Deus não desiste do ser humano. Ele vai atrás do ser humano, ele não desiste. Não foi aquele que ofendeu que busca, mas foi o ofendido que busca a reconciliação. E nós vemos que Deus vai buscando a reconciliação nos sacrifícios, no sacerdócio, na lei. Em tudo Deus simbolizava algo que viria no futuro, que é Jesus Cristo de Nazaré. O cordeiro, que não poderia ter mancha, que não podia ter nenhuma mancha, nenhuma sujeira, simbolizava Cristo, o único cordeiro que não tem pecado, que pode tirar o pecado do mundo. O sacerdote em Levítico capítulo 20 representa Cristo. Por que o sacerdote no Antigo Testamento ele não podia ter defeitos? Por quê? Porque ele simbolizava Cristo, o Todo-Poderoso, o Filho de Deus que não tem defeito algum. Irmãos, mas ele é o cordeiro e ele também é o sacerdote? Sim, ele é a oferta, e ele também é aquele que oferta. Jesus Cristo foi o cordeiro que morreu por nós, e não houve ninguém que entregou Jesus, mas ele mesmo se entregou pelos nossos pecados. Então ele é o cordeiro, ele é o sacerdócio e um só sacrifício. Então nós vamos ver, irmãos, que Deus ele não desiste, ele, de maneira nenhuma Deus desiste do homem. Foi nessa condição que João disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para nos amar, porque ele nos amou, e para enviar o seu Filho, ele levanta o profeta Isaías 700 anos antes de Cristo, para profetizar: eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14. Deus vai preparando o mundo, irmão. Deus vai preparando a terra para o momento do encontro, para que eu pudesse voltar para minha casa. Deus vai preparando o mundo. Ele usa os profetas, ele usa o simbolismo, ele usa tudo para profetizar e para anunciar a vinda do Evangelho, a vinda de Cristo. E é o profeta Isaías profetizando: eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Será Deus andando entre os homens, será Deus andando na terra. Emanuel, Deus entre os homens. O Evangelho se inicia com o nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus se deu em um dia, não sei, manhã, tarde ou noite, onde um anjo chegou a Maria e disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita sejas tu entre as mulheres. Bendito é o fruto que está no seu ventre. Tu foste a escolhida, Maria.
a escolhida para dar a luz ao Messias, e ele trará salvação para o mundo, Maria, e o seu reino não terá fim. Deus vai preparando, imagina, eleva comigo os seus pensamentos, a sua psique, Deus formando o mundo para que o Messias pudesse vir, para trazer a reconciliação com Deus novamente. Nós vamos ver que o batismo de João, Jesus completa os seus 30 anos e ele vai iniciar seu ministério. E quando João Batista ele está no Jordão batizando e convertendo os homens dos seus arrependimentos, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Ele está pregando, ele está batizando, e ele diz, algumas pessoas olham para ele e dizem: João, tu és o Messias, tu és um profeta, quem tu és, João? Ele diz: eu sou uma voz que clama no deserto. Eu sou nada mais e nada menos daquilo que Deus disse que eu sou. Eu vim somente para cumprir a vontade de Deus. Eu sou a voz que clama, mas vai vir um após mim, que ele já é antes de mim. Ele não vem para perdoar somente os pecados, mas ele vem para dar vida. Ele vem para tirar o pecado do mundo. E de repente a multidão vai se abrindo. João está batizando no Jordão, a multidão vai se abrindo, e aí vem Jesus andando entre os homens, cumprindo-se a profecia, e João aponta para ele e diz: aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo entre os homens. Jesus Cristo é batizado por João, se levanta e inicia o seu ministério. O Evangelho já estava no mundo, a reconciliação já estava no mundo. Deus vem cumprindo a sua palavra, e Evangelho é boas novas, não se esqueça disso. Quando Jesus inicia o seu ministério, ele está em Cafarnaum, e a multidão cercava. E quando a multidão estava cercada, havia ali um paralítico que queria ser curado. Mas o paralítico, por não saber andar, por não conseguir andar, ele é impedido de chegar até Jesus. Então 4 amigos o abraçam e dizem: hoje você vai ter um encontro com Cristo. De qualquer jeito, hoje você vai ter um encontro com Cristo, porque Ele é poderoso para te curar, Ele é poderoso para fazer você andar. Talvez esteja no seu coração. Olha para o irmão que está ao seu lado e diz assim: hoje você tem que ter um encontro com Cristo. Enquanto você não tiver um encontro com Cristo, eu não desisto de você, nem que for para descer sobre o telhado, mas hoje você precisa ter um encontro com Cristo. Essa era a visão dos 4 amigos. Rapaz, hoje eu não saio, eu não deixo de você enquanto você não tiver um encontro com o Senhor. Não tinha por onde entrar, eles abrem o telhado, desce o paralítico lá embaixo, e nós vamos ver Jesus vai curar o homem, Jesus vai fazer ele andar. Mas Jesus olha para ele e fala assim: filho, perdoados são os seus pecados. Porque o Filho se manifestou na carne, não somente para curar, mas para dar vida e vida com abundância. Deus olhou dentro da vida do paralítico e viu que ele mais precisava, não era das suas pernas para andar, não era da sua saúde, mas ele precisava da salvação. Ele precisava ter um encontro com o Senhor no Espírito. E quando ele tem um encontro verdadeiro com o Senhor no Espírito, o Senhor disse: perdoados são os seus pecados. E em segundo plano, Deus cura aquele homem e ele sai glorificando a Deus. Nós vamos ver também que Jesus, ele não desiste de ninguém. Ele não desiste de ninguém. Ele não perde a oportunidade de se encontrar com um homem. Um homem endemoniado, possesso num cemitério, nas cercanias de Decápolis, numa cidade chamada Gadara. O homem está possesso por uma legião de demônios, e Jesus chega diante dele. Não foi Jesus que se prostrou diante dele, mas foram os demônios que se curvaram diante de Jesus. Disse: ó Messias, ó Cristo, o que temos nós contigo? Vieste nos atormentar antes do tempo? Jesus cura aquele homem. E Jesus curando aquele homem, ele disse assim: Senhor, eu quero te acompanhar. Aí o Senhor disse: volta para a sua casa e anuncia na sua casa com grandes coisas o Senhor fez na sua vida. Jovens, irmãos, obreiros, o maior ministério não é estar sentado no púlpito, não é ter uma oportunidade como essa de estar pregando num congresso jovem, mas Deus te levanta para que primeiramente você seja uma luz dentro da sua casa. Você vai alcançar o seu pai, você vai alcançar a sua mãe, você vai começar a alcançar os seus familiares que estão precisando de Jesus. Era isso que Jesus estava dizendo para ele. O homem está dizendo: mestre, eu quero te acompanhar, eu quero pregar o que o Senhor fez na minha vida, eu quero pregar ao mundo. Ele diz: volta para a sua casa, porque na sua casa existem pessoas que precisam se encontrar com Jesus. E é isso que Deus quer fazer na sua vida nesta noite. Deus quer te fazer voltar para casa e dizer:
lá, se a senhora estivesse lá, como Deus falou no meu coração. Deus quer que você leve Jesus dentro da sua casa. Ele vai ter um encontro com a mulher samaritana. Ele pede água. Ele está com sede. E ela, como sendo do judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana. Ele disse: mulher, se tu soubesses quem está te pedindo água, eu te daria a água da vida. Ela disse: eu sei que vai vir um profeta entre nós, aquele profetizado. Jesus se apresentando, está aqui. Eu sou o Cristo, eu sou o Salvador. E Jesus começa a conversar com ela: busca o seu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: tu disseste bem, tiveste 5 e agora o que tem não é seu. Ela olha para ele espantada: sei que tu és um profeta. E Deus vai entrando dentro do coração daquela mulher, ministrando a salvação dentro da sua alma. Quando ela volta para Samaria, ela conta para o mundo, e o mundo diz para ela: não necessitamos mais ouvir a sua voz, agora já cremos que Jesus Cristo, Ele é o Messias esperado, Ele é o Filho de Deus. Deus quer fazer isso com você nesta noite. Eu acredito que hoje não é só congresso com jovens, mas é noite missionária. É Deus levantando missionários no meio de nós, para pregar o Evangelho ao mundo, para dizer aquilo que Deus fez na sua vida. Nós vamos ver também que Jesus, ele é a resposta para todo sofrimento. O Evangelho é a resposta para todo sofrimento. E na medida que eu estou pregando, irmãos, seja sensível ao Espírito Santo. Eu não sei em que momento Deus vai falar com você, mas eu creio que no momento Deus vai liberar a sua palavra, aquilo que você veio buscar nessa noite. Ele é a satisfação para a alma do ser humano. Mateus, lá em Mateus capítulo de número 11, versículo 28 e 29, ele vai dizer assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Somente Jesus, ele traz o descanso para a alma do ser humano. Como está a sua alma nesta noite? Eu não direciono essa palavra só para jovens, irmãs, irmãos, obreiros. Como está a sua alma nesta noite? Saiba que somente Jesus Cristo, Ele pode trazer a satisfação dentro da alma do ser humano. Irmão, mas está muito pesado. Eu não estou suportando o fardo, o peso na minha casa, no meu trabalho. Tantas pessoas dizendo de mim: vinde a mim, Jesus diz, vinde a mim que eu alivio esse fardo. Eu tiro o jugo que está sobre você e te dou um jugo suave, um jugo leve. E ainda mais, você não vai perder o peso, mas você vai ter satisfação na alma. Você vai ser feliz. Mas infelizmente esse é um sentimento que perdeu no jardim. O homem perdeu a paz com ele mesmo, lembra? Perdeu a paz com Deus e perdeu a paz com ele mesmo. Por isso o mundo hoje vive em depressão, pressões psicológicas, crises. Isso é o que o pecado criou dentro de nós. Vai chegando o tempo do fim, Jesus vem cumprindo o seu ministério. E Jesus lá no Getsemane, em Lucas capítulo 22 ao 42, irmãos, Jesus ele não era 50% Deus e 50% homem, não. Ele era 100% Deus e 100% homem. Da mesma forma que ele sentia as dores que nós sentimos, ele também sentia as angústias que nós sentimos. Ele sente tudo, todo esse sentimento que você tem na sua vida. Jesus sabe o que é isso, porque ele teve 100% de natureza humana, mas ao mesmo tempo ele é 100% Deus. E no humano, o ser humano, o Cristo humano nele dizia: Pai, se possível passa de mim esse cálice. O ser humano estava gritando: Deus, eu não suporto tanto peso. Deus, eu não suporto tanto fardo. O fardo do mundo inteiro, do pecado do mundo inteiro, sobre os ombros de Jesus. E Jesus dizendo: Pai, se possível passa de mim esse cálice. É muito peso. Mas o Cristo dentro dele dizendo: todavia, seja feita a tua vontade, porque ele sabia qual era o propósito na vida dele humana, para nos restabelecer a comunhão com Deus, para me fazer voltar para a Ilhada, porque uma ponte se desmoronou, eu não tenho condição de chegar até a minha casa.
Ele sai dali e vai buscar a oração dos amigos. Pedro, Tiago, João, falam: ora por mim porque a minha alma está angustiada até a morte. Imagina o próprio Deus, Jesus Cristo, olhando para o homem e diz: me ajude em oração, porque a carne, o ser humano está gritando que é muito forte, que é muito peso, eu não suporto, ora por mim. E quando Jesus vai buscar a oração, eles estão dormindo. Jesus ensina uma oração para eles, que é de 1 minuto. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Em 1 minuto ele acabava a oração, mas Jesus naquela ocasião disse: ora 1 hora. Vamos orar 1 hora comigo, eu estou precisando de ajuda. Ora comigo, mas o homem está dormindo. Oh, miserável homem que somos! Ele levanta ali fortificado e diz: levanta, homens. Levanta, porque a carne é fraca, mas agora o espírito está forte. Ele vai enfrentar as autoridades. Ele vai enfrentar os homens, os acusadores que iriam prender ele. Irmãos, nós vemos que Isaías capítulo 53, versículo 1 ao 7, vai dizer: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência que para nele desejássemos. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de que os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor faz cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os tosqueadores, assim não abriu a sua boca. Ele suportou tudo pelos nossos pecados. E eu acho que em Hebreus capítulo 12, versículo 2, vai dizer que Jesus não foi com tanto sofrimento na alma, mas ele foi com gozo. Está escrito assim: e tendo ele suportado a cruz com gozo. Irmão, no cruz do Calvário, Jesus não estava triste por estar morrendo por você, mas ele estava satisfeito por aquilo que ele estava fazendo por nós. A palavra gozo se diz satisfação, e ele estava crucificado dizendo: eu estou satisfeito, com gozo. E tem um hino que diz assim: sempre que eu vejo os quadros pintados, aquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aguenta, o que está na tela é falsa a inspiração do pintor. Aí o próximo diz assim: não creio num Cristo vencido, cheio de amarguras, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. Aleluia. Ele suportou a cruz com gozo pelos nossos pecados. Nesta condição, Cristo bradou na cruz: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Grave isso: Cristo entregou o Espírito. A morte não tem domínio sobre ele. A morte venceu todos os homens. A morte venceu Adão. A morte venceu Abraão. A morte venceu Moisés. A morte venceu Davi. A morte venceu Paulo. A morte venceu Pedro. A morte venceu Tiago. A morte venceu João. A morte venceu todos. Mas quando a morte chega para vencer Jesus, ele diz: alto lá, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A morte não tem domínio sobre ele. Irmãos, ele faleceu, ele entregou a sua vida, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. E nós cremos que Jesus Cristo ressuscitou. Nós cremos que Jesus Cristo ressuscitou. João está lá na ilha de Patmos e ele tem uma visão, o Cristo ressurreto. Ele disse: João, e João diz: quando olhei para ver quem era, lá estava ele. Os seus cabelos eram como a neve,
os teus olhos como chama de fogo, no seu rosto um sol resplandecente, suas vestes linhos finíssimos jamais vistos sobre a terra, os teus pés como um latão reluzente, da sua boca uma espada de dois gumes, com uma voz de muitas águas dizendo: João, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, João, eu sou o começo e também sou o fim. João, estive morto, mas vivo para todo sempre. Aleluia. Jesus está vivo. E quando Jesus ele aparece aos discípulos, infelizmente Tomé não creu. Nós cremos em Jesus, nós acreditamos em Jesus, mas Tomé não acreditou. Quando Jesus entra dentro da sala, Pai seja convosco, ali Tomé não estava. Quando Tomé chega, os discípulos dizem: Tomé, vimos Jesus, Jesus veio aqui. Ele disse: se não somente tocar nas feridas, não crerei, de maneira nenhuma crerei. Irmãos, o crer está ligado ao nosso intelecto, mas Tomé, ele não usa o seu intelecto para crer e para não crer, mas Tomé, ele usa a vontade. Tomé não queria crer em Jesus. O seu intelecto até avisava: crer porque ele disse que ia ressuscitar, mas ele não quis crer. É diferente do intelecto. O intelecto dizia para ele crer, mas ele diz: se eu somente crer, somente se eu tocar, somente se eu tocar. Então crer, irmãos, e o mundo pede sinal, e não está errado, porque o mundo não conhece Cristo, porque o mundo não tem fé, e o mundo diz: como que eu vou servir a um Deus que eu não conheço? Como que eu vou conhecer Jesus? Como é que eu vou acreditar em Jesus se eu nunca vi Ele? Como é que eu vou confiar em Deus se eu nunca vi Ele? Mas nós não cremos pelo que vemos, nós não cremos por profecia, nós não cremos por milagres, nós não cremos por batismo, nós cremos pela palavra, pela palavra. Cremos porque está escrito na palavra. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. A palavra de Deus é a verdade. Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós não cremos por sinais como os judeus, e também não cremos pela palavra de filosofia dos gregos, mas nós cremos porque Cristo é o poder de Deus. Então o mundo busca visões. Os anjos também disseram que Jesus haveria de ser arrebatado, que Jesus iria nos arrebatar. Em João capítulo 14, versículo 1, ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, mas eis que vou vos preparar um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, voltarei uma outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus profetizou isso. Jesus sobe aos céus, lá vem os anjos dizendo aos homens: varões galileus, por que estáis olhando esse Cristo que vos subistes? Não fiquem com medo, não fiquem ansiosos, porque do jeito que ele subiu, ele volta para vos levar para o céu. Então nós cremos, jovens, nós cremos que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. Nós cremos que Jesus Cristo tem poder para curar, que Jesus Cristo tem poder para trazer satisfação na vida do ser humano. Nós cremos que Jesus Cristo, Ele não desiste de nenhum, Ele não desiste de ninguém. Olha o que aconteceu na vida de Zaqueu. Eu desejava ver Cristo, pela sua estatura ele sobe na árvore, Jesus Cristo está passando. Quando ele olha na árvore, o pregador dos pregadores diz: desce daí, porque hoje me convém entrar na sua casa. E o homem, quando ele tem um verdadeiro encontro com Cristo, a sua vida é transformada pela visão dos homens, dizendo: porque ele come na casa de pecadores? Era porque esse homem era desonesto. Mas Jesus Cristo, ele busca também os desonestos, também os impuros, os pobres, os cativos, os presos, para dar liberdade. Ele vai na casa de Tomé e ele não precisa falar nada. Tomé olha para ele e fala assim: ó Senhor, todos os meus bens, darei metade dos meus bens aos pobres, e se eu fiz alguma coisa para alguém, retornarei 4 vezes mais. Ou seja, quando Jesus Cristo tem um encontro com o homem, quando o homem tem um encontro com Jesus Cristo, Deus transforma a vida dessa pessoa, Deus transforma a vida deste homem. Irmãos, quais são as boas notícias? Já que o Evangelho é boa notícia, eu quero vos dar boas notícias nessa noite. Por meio de Cristo, Jesus é a ponte que nos leva de volta para casa. No
jardim foi perdido o relacionamento, mas em Cristo fomos reconciliados novamente com Deus e desfrutamos desse relacionamento. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18: mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Aleluia! Cristo reatou a amizade que nós tínhamos perdido no jardim. Eu quero vos dizer uma boa notícia também. Nós antes que éramos filhos da ira, destinados à condenação, Efésios capítulo 2, versículo 3, agora por crer e entregar a vossa vida a Cristo, não somos mais filhos da ira, mas somos filhos de Deus. Irmão, por que isso? Pelo Evangelho, por Jesus Cristo. É isso que Jesus Cristo promove na sua vida. É isso que Jesus Cristo promoveu na minha vida. Uma outra boa notícia também: somente o sangue de Jesus Cristo purifica o homem de seus pecados. Você pode dizer: acredita em Jesus Cristo? Você pode dizer: acredita em Jesus Cristo? 1 João capítulo 1, versículo 7: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia! Somente em Cristo tem o poder de ressuscitar dos mortos e fazer as primícias da ressurreição. Se Jesus Cristo não houvesse ressuscitado, nós também não ressuscitaremos para a vida eterna. Mas Ele fez ressurreição das primícias, e porque Ele ressuscitou, Ele nos traz a vida novamente, para vivermos com Ele na eternidade. Grande é o poder de Deus. Quero vos dizer outra notícia: estávamos mortos, mas em Cristo fomos vivificados. Você pode dizer: acredito em Cristo? Fomos vivificados. Efésios 2:1: Ele nos vivificou, estando nós mortos nos nossos pecados e delitos. O pecado nos distanciou de Deus, mas Jesus Cristo veio trazendo alegria para a nossa alma. O pecado fez tudo aquilo conosco, mas agora Cristo vem fazendo a excelência por nós. Também tem uma outra notícia para vocês, jovens. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Isso está escrito em 2 Coríntios 5,17. Está escrito assim: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Hebreus vai dizer: eu limpo os seus pecados, eu te perdoo, e dos seus pecados não me lembro mais. Tudo aquilo que éramos antes de seguir a Cristo, tudo aquilo que éramos antes de servir ao Senhor, antes de reconhecermos o Senhor, irmãos, isso já não tem mais valia na nossa vida. Está passado uma borracha no nosso passado. Por isso, pare de olhar para o passado, na vida que você era antes, no homem que você era antes, na mulher que você era antes. Jesus Cristo te deu uma vida nova. Jesus Cristo te fez novo novamente. Somos uma nova criatura. Irmãos, que maravilha! Jesus Cristo nos promete o Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele é a recompensa da nossa salvação. Aleluia! Quando você entrega a sua vida para Jesus, e quando você crê no poder de Deus em Cristo, o Espírito Santo habita em nós. E o Espírito Santo, além dele ser uma companhia, além de ele ser um consolador, além dele ser um ajudador, além dele ser um amigo bem presente em todos os momentos, ele também é o penhor da nossa salvação. Sabe o que é um penhor? É você ir na loja, vou falar uma linguagem de jovem, você vai comprar um PlayStation 4, e ele custa 50 mil ienes, e você quer muito comprar isso, mas você só tem 20 mil na mão. Aí você vai na loja e fala assim: ó, eu vou dar os 20 mil para você segurar esse PlayStation para mim. E eu vou lá em casa, vou buscar os 30 que falta e vou voltar para levar para casa, ok? Aí o vendedor fala: ok, está guardado para você. Assim é o Espírito Santo na nossa vida. Ele nos dá o Espírito Santo na nossa vida, que é a garantia. Jesus Cristo falou: eu vou para casa, mas já já eu volto. Espírito Santo, você é a garantia que está marcado na vida desse jovem. Você é o Espírito Santo, você é a marca que eu volto outra vez para buscá-lo. Aleluia! O Espírito Santo, além de ser um ajudador, ele é a verdadeira recompensa que nós iremos para o céu. Não despreze o Espírito Santo na sua vida, jovem.
Não extingue a obra do Espírito na sua vida, porque Ele te dá a certeza da sua salvação. Eu quero entrar um pouquinho, 5 minutos na vida de Paulo para encerrar. Nós vemos, assim como o pastor já disse, que Paulo ele era um fariseu. Quero entrar no tema. Paulo era um fariseu que perseguia cristãos. O judaísmo não cria em Jesus Cristo como o Filho de Deus. E eles viam que o cristianismo era uma grande decepção para a sua religião, para o judaísmo. E eles viam que os cristãos cresciam sobre a terra e se multiplicavam. Os homens morriam sobre as arenas, e Estevão morria sendo martirizado, mas o seu sangue esparramava semente, e outros cristãos se motivavam na morte dos cristãos, e eles criam no poder de Deus. O judaísmo, visto que isso era um grande problema para a lei judaica, eles falavam: vamos perseguir os cristãos. E Paulo sai com cartas para ir em Damasco, porque ele sabe que em Damasco tem homens de Deus. E quando ele está indo para Damasco, no meio do caminho, Cristo tem um encontro com ele. De repente, um resplendor de glória na vida dele. Ele cai no chão e ele diz: o que é isso? Fica cego. Paulo tinha autoridade. Paulo era um homem mandão. Paulo era um homem que tinha autoridade sobre as pessoas. Paulo mandava e as pessoas obedeciam. Paulo ele impressionava as pessoas com o seu conhecimento, com a sua oratória. Ele era um poliglota. Como Paulo tinha autoridade. Mas quando Cristo se apresentou a ele, quando Paulo teve encontro com Cristo, ele disse: Senhor, o que queres de mim? Mudou. Você não confia mais em você, Paulo? Mudou. Agora, Senhor, o que queres de mim? E as pessoas olham para a vida de Paulo e vê que ele é uma grande decepção para o Evangelho. As pessoas olham para a vida de Paulo e vê que ele é um grande perseguidor. Quando Deus vai falar com Ananias, Ananias diz assim, em Atos capítulo 9, versículo 13: muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principados e dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome, Senhor. Disse-lhes, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Paulo era um fariseu, era um homem de autoridade, perseguia os cristãos. Mas quando ele inicia o texto em Romanos, olha lá, Romanos capítulo 1, versículo 1, quando o homem tem um encontro com Cristo, ele era um fariseu perseguidor, mas quando Cristo transforma a vida dele, a carta aos Romanos capítulo 1, versículo 1 vai dizer assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, não é mais perseguidor, não é mais um homem com opressão, mas é servo de Jesus Cristo. Jesus transforma a vida dele. Talvez é isso que você está vivendo na sua vida, jovem. Lembra a pessoa que você era? Lembra a pessoa que você era? Um jovem perdido, uma jovem perdida, um usuário de drogas, porque você achava que nas drogas você ia encontrar satisfação para a sua vida. Um homem que era bêbado, que era viciado em bebida, em cigarro. Quantas coisas Deus fez na sua vida. Talvez você era um homem desses, viciado, um homem perdido, e fazia tudo aquilo que a sua carne desejava, mas hoje você está onde? Você está na igreja, você está bonito, você está elegante, a sua fisionomia não é mais aquele jovem que você era antes. E as pessoas no mundo, aqueles que vocês achavam que eram seus amigos, eles estão olhando para você, rapaz, o que aconteceu com você? Você está diferente, você não é mais a mesma pessoa. Aí nós dizemos para ele: é porque eu tive um encontro com Cristo, e Cristo mudou a minha vida. Eu não dependo das drogas para ser feliz, eu não dependo da bebida para ser feliz, eu não dependo do cigarro para ser feliz, eu não dependo das más influências para conquistar alguma coisa na minha vida. Eu preciso de Jesus Cristo. Além dele trazer alegria na minha alma, Ele me leva para morar no céu. E foi exatamente isso que aconteceu com Paulo. Foi exatamente isso que aconteceu com ele. Após ter um encontro com Cristo, Deus transforma a vida dele. Ananias vai falar: Senhor, mas esse era um perseguidor. Aí Jesus fala: não, não é mais perseguidor. Agora ele é um grande instrumento na minha mão. Ele é um grande vaso para pregar o Evangelho. Eu acredito que é isso que Deus tem na sua vida, nesta noite. Talvez você está olhando para dentro de você e não te vê capaz de nada. Talvez você está desesperado dentro da sua alma. Você tem até um sonho de ser alguma coisa, mas o mundo diz que não. As consequências diz que não.
Os desesperos diz que não. Mas não importa aquilo que o mundo diz acerca da sua vida. Importa o que Cristo fez por você e o que Cristo diz de você. Importa que Cristo te faz vencedor. O mundo te diz que você é um perdedor. O mundo te diz que você não é nada. O mundo te diz que você não tem valor. Mas Cristo te ama. E Ele pagou pela sua vida um alto preço. Você tem valor. Você tem um valor que nem dinheiro na terra pode pagar. Porque você não foi comprado com ouro ou com prata ou com coisas corruptíveis, mas foi comprado pelo precioso sangue de Jesus como do Cordeiro. Por isso você é a pessoa mais importante do mundo. Quer ver o amor de Deus? Você diz: quero ver o amor de Deus. Senhor, eu quero ver o seu amor. Então eu te convido, olha para o lado. Olha essa pessoa linda que está do seu lado. Sabe quando Jesus foi fazer ela? Sabe quando Jesus foi fazer você? Ele disse: você não vai ser como o mundo. Você não vai ser como a natureza. Você não vai ser como os animais. Você vai ser como eu. Você vai ser a minha imagem, a minha semelhança. Quer ver o amor de Deus? Então olha para a irmã que está do lado. Olha para o irmão que está do lado. Aí está a prova máxima do amor de Deus. Você é amado de Jesus. Você é querido de Jesus. Você é importante. Você é valioso. Você não é aquilo que o mundo diz que você é, mas você é importante para Deus. Deus quer salvar você. Deus quer dar alegria na sua alma. O duro é que o homem escolhe. O homem está com poder de escolha. Ele escolhe, nós somos frutos das nossas decisões. E o mundo diz: eu não tive oportunidade. Teve sim. É que você escolheu o mal. Você não escolheu a vida. Você escolheu a morte. Então não culpe Deus pelas consequências que você está passando, porque você fez a escolha errada. Mas se você escolher Cristo, se você escolher Jesus Cristo nesta noite, Deus vai mudar a sua vida. Deus vai mudar a sua história. Deus vai te dar direito para voltar para casa. Porque Ele disse: eu estou voltando, irmãos, para casa. Aí eu chego ali e me cabe, não tem como eu atravessar a ponte. O mar está ali e ninguém pode construir uma ponte. Aí Jesus Cristo vem no Evangelho dizendo: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu não tenho como ir para o céu, porque tem um abismo na minha frente. Eu não consigo passar e não tem ninguém que pode construir uma ponte. Mas Jesus diz no Evangelho: eu sou o caminho que te leva novamente para casa. O caminho que vai te levar para o céu novamente. O caminho que vai trazer a amizade de novo. O caminho que vai trazer a intimidade de novo. O caminho que vai trazer a paz de novo. Olha Paulo pregando aos Coríntios, irmãos. Já estou encerrando, pastor. Olha Paulo pregando aos Coríntios. Coríntios capítulo 1, versículo 10. Existia divisões na igreja. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Havia espírito mundano causando dissensões na igreja. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e 2. Havia desordem na igreja. Na igreja existia pecado de incesto. Mesmo diante de muitos problemas da igreja de Corinto, o homem transformado, o Paulo, que teve um encontro com Jesus Cristo, ele olha para a vida da igreja de Corinto e tem grandes erros na igreja de Corinto, mas porque ele foi lavado, porque ele teve um encontro com o Senhor Jesus, ele não deixa de ir para a igreja, ele não deixa de cultuar, mas ele crê que o poder de Deus é maravilhoso e pode transformar a vida daqueles homens. E Paulo, como um pregador do Evangelho, ele não se envergonha do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo, ele pode transformar a vida dos coríntios. Ele não desiste daquela igreja. Aquela igreja existia muitos pecados, muitos erros, mas Paulo acreditava no poder de Deus. Paulo acreditava na restauração de Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 ao 11 vai dizer assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aí Paulo diz assim: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados,
mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O poder de Deus era tão grande que a igreja de Corinto tinha muitas falhas, mas Paulo cria no poder do Evangelho, e o poder do Evangelho trouxe transformação na vida dos coríntios. Olha quando Paulo vai pregar a Tessalônica, capítulo 2, versículo 1 e 2: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi em vão, ou seja, tinha um propósito. Mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-vos ousados em nosso Deus, para vos falar do Evangelho de Deus em grande combate. Grande combate. Aí você pergunta: vale a pena servir a Deus? Vale a pena mesmo crer em Jesus Cristo? Mas eu estou com grandes combates. Grande está sendo as lutas, grande está sendo as dificuldades. Irmãos, os grandes combates na sua vida não significa que Deus te esqueceu, não significa que Deus te abandonou, significa que você está incomodando o inferno, significa que você está incomodando o reino das trevas. Vemos que Paulo pregou com um grande combate, muito combate. Mas como fomos aprovados de Deus para o Evangelho, nos fostes confiado, assim falamos, não para agradar aos homens, mas para agradar a Deus que prova o nosso coração. Vale a pena servir a Deus? Vale, porque quando nós viemos aqui, nós não viemos por causa do irmão, eu não venho por causa da irmã, eu não venho por causa do namorado, eu não venho por causa do pastor, eu venho para agradar a Deus, eu venho para servir a Deus. Se a sua visão estiver no homem, meu irmão, me desculpe, mas você vai ter muitas frustrações. Mas se você estiver com a sua visão em Cristo, nesta noite você vai sair daqui avivado, você vai sair daqui curado. Se esperarmos condições favoráveis para fazer a obra de Deus, nunca faremos. E essa mensagem eu direciono aos obreiros, aos jovens, para mim, para os pastores, para as irmãs do ciclo de oração, coordenadores de departamentos. Se você espera condições favoráveis para fazer a obra de Deus, você nunca vai fazer. Sabe por quê? Não existe amizade entre céu e inferno. Não existe união entre céu e inferno. Se você está agradando a Deus, você não está agradando ao diabo. Se você estiver agradando ao diabo, você não está agradando a Deus. E quando você faz a vontade de Deus, você está desagradando o diabo. E porque você está desagradando o diabo artimanha grandes conflitos, grandes lutas para você desistir desse caminho, para você desistir do chamado de Deus na sua vida. Então não espere condições favoráveis para servir a Deus. Sirva a Deus porque você ama servi-lo, porque você sabe que Ele é na sua vida.